Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu, engravidou e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino, colocou no rio, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no rio, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu que era uma criança, e eis que o menino chorava. A princesa teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que te sirva de ama e cuide da criança para você? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria ele para mim, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho, e esta lhe chamou Moisés, porque disse: das águas foi tomado. O povo de Israel estava no Egito, e primeiro eles foram num tempo de fome, quando José era o governador, o mundo em fome, e por causa de José, o Egito próspero, não é isso? Só tinha alimento no Egito. As nações iam para comprar no Egito. E José quem governava tudo isso, quem conduzia todo esse processo. A família de José também sofreu, apesar de ter promessas de Deus sobre eles. Eles eram o povo da promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Deus antes avisou Abraão que seu povo, depois dele, mais à frente, iria passar um tempo no Egito. Para quê? Para ser preparado, para ter uma história, para a história ser escrita, para Deus manifestar o seu poder no Egito, onde existiam vários deuses e eles não conheciam o verdadeiro Deus. Abro parênteses para o que eu vou te dizer. Essa semana eu falei sobre isso no rádio, postei sobre isso e fiz um comentário no Twitter de alguém lá do Rio Grande do Sul. O povo do Rio Grande do Sul vai se voltar para Deus, derramar do Espírito de Deus sobre aquele estado. Guarde o que eu estou te falando. Deus está trazendo sim juízo por causa do pecado, da desobediência, mas também guarde uma coisa: a tragédia, a dor é o grito de Deus. É Deus chamando, porque senão as pessoas continuam a passar. Eu tenho lido, eu vi vários vídeos sobre relatos de pastores que falavam assim sempre: Rio Grande do Sul é cemitério de pastores, é cemitério de igrejas. Mas vai deixar de ser. Vai deixar de ser. Está servindo para unir o país, aleluia. O povo servindo, o povo cuidando, o povo abençoando, rico, pobre, todo mundo junto, fazendo o que pode, cada um doando dentro das suas condições e abençoando. Você já fez isso? Te mostrei o caminho. Você não gente na rádio, pode doar de qualquer outro meio, mas doe. Porque ao mesmo tempo que você está abençoando, você está dizendo: obrigado, Senhor, porque eu tenho para dar. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia e graça, nós não estamos passando o que eles estão passando. Esse país vai ser sacudido pela glória de Deus, pelo derramar do Espírito Santo de Deus. Será a maior colheita de almas que esse país já viu, e as nações da terra viram. Então virá o fim. Então, queridos, ocasiões como essa, como no passado aconteceu no Egito, é para que conheçam o verdadeiro Deus e saibam que Ele é Senhor. Agora, para isso acontecer, para Deus fazer o que fez no Egito, para Deus trazer juízo sobre o Egito, destruir da forma que foi, para eles saberem que existia um Deus verdadeiro,
e da forma que Deus fez para tirar seu povo do cativeiro, para existir a história de Moisés, que nós tanto falamos, e o povo judeu todo fala, antes dele tem a história da mãe dele, Joquebede. Eu quero resumir essa fala, porque quando o rei do faraó, ou quando o faraó percebeu que o povo não parava de multiplicar e estavam ficando maiores, e já estavam maiores do que os egípcios, eles ficaram com medo deles, esse povo judeu, que era escravo lá, se voltar contra eles ou se unir com algum outro inimigo, e decidiu então acabar com os homens. O diabo sempre quis acabar com os homens. Vou repetir, o diabo sempre quis acabar com os homens. Essa época é diferente, querem tornar os homens o quê? Menina. É sério. Aí eu vi uma pessoa postando e dizendo, cadê as femininas lá dentro d'água? Cadê esses movimentos tais e tais lá dentro d'água? Nós temos falado, um dia desse eu falei no meu programa de rádio, no nosso programa de rádio, de que há um investimento para que os homens se tornem fracos, medrosos, percam a ideia de masculinidade, de força, de proteção, de trabalho. Portanto, mãe, você tem uma grande responsabilidade. Pai, você tem uma grande responsabilidade. Mas por que eu falo mais na mãe? O pai é referência. Mas é a mãe que está todos os dias e ela vê o que o homem não vê. Ela vê o que o pai não vê. Então você precisa passar o olho nesses filhos todos os dias e ver como está o desenvolvimento deles, quais são as influências que eles estão recebendo. Então o homem, Faraó, faz um decreto de todo menino que nascesse deveria ser lançado no Nilo. E as meninas deixassem viver. Quem é que vai defender depois? Não são os homens? Mata a geração. No tempo de Jesus foi diferente. O que Herodes fez? Decidiu também matar os meninos. O diabo não quer a força dos homens, o diabo odeia os homens, o diabo quer minar os homens, preste atenção, é por isso que a gente vê tanta batalha, os homens no mundo. E agora eu dou uma palavra aos maridos, aos pais. Um dia desse eu falei aqui, que quando uma mãe se converte, é um percentual pequeno dos seus filhos que ficam na igreja, mas quando um pai se converte, dos casos, os filhos vão todos para a igreja, por causa da presença, da decisão e da força do pai. Eu conheço uma família que morou na minha terra há muito tempo. E eles eram uma família que não eram crentes em Jesus. Não conheciam Jesus como Senhor e Salvador. O pai era líder na igreja romana. E é interessante que eles era uma família com, parece que 13 pessoas, 13 filhos. Foi um negócio muito forte, porque o dia que o pai se converteu em Jesus, o que aconteceu? Ele pegou toda a família e disse, agora nós vamos todo mundo ser crente. E os filhos foram todos para a igreja, e todos ficaram firmes na presença de Deus. Hoje tem 6 dos filhos primeiros pastores, e netos também pastores nessa família. Então, homem, olha para mim, homem. Se você fala, eu não vou, seu filho vai ficar com você. Se você vai para o bar, ele vai para o bar. Se você vai para a gandaia, se você for, o que você faz é influência na vida dele, ainda que ele não saiba, ainda que ele não veja o que você faz no escondido, mas você está abrindo porta no mundo espiritual, como chefe da sua casa, como sacerdote da sua casa, para que o mal venha visitar a sua casa. Você está entendendo o confronto? É tempo de homens fortes, é tempo de homens cheios do Espírito Santo de Deus. E eu te digo, mulher,
Deixa seu marido ser líder da sua casa. Eu não estava para falar nada disso aqui não, mas está subindo, eu vou soltando. Honre ele, ajude ele a ser forte, ajude a ele a ser decisivo, ajude a ele a ser o homem da casa, ajude-o a ser responsável por sua casa. Permita dizer de forma rasgada: deixa de ser trouxa. Mulher que fica querendo dominar a sua casa, idiota. Muitos homens não podem falar, porque se falar a confusão está feita. E ainda vejo mulheres dizer assim: na minha casa não tem problema. Não tem, porque ele fica caladinho, piano. Se ele levantar a voz, se ele começar a dizer não, se ele começar a te confrontar, a confusão está feita. E como aqui nós temos mulheres que querem crescer, que querem revelação, que querem a sua família, a sua casa na presença do Senhor, elas recebem, elas estão prontas a serem confrontadas, porque não existe crente que não é confrontado. Crente que não aceita ser confrontado não cresce. Crente que não aceita ser ensinado, ser corrigido, não cresce, fica menino a vida toda. A Bíblia diz: a mulher sábia, a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola destrói com as suas próprias mãos. Isso quer dizer que cada mulher precisa, estou falando de mulheres crentes que amam a Jesus, precisam chegar diante de Deus e perguntar: Senhor, eu não estou sendo sábia? Senhor, eu estou na igreja 30, 40 anos e eu não fui sábia. E o Espírito de Deus vai dizer para muitas: você nunca foi sábia, você sempre foi ignorante, e hoje você colhe consequências disso. Você foi tola. É verdade que muitas mulheres vão perguntar, e o Espírito de Deus vai dizer: minha filha, você é sábia. E eis os resultados. Ainda que aparentemente você não esteja vendo, mas você sabe que você fez o que tinha que fazer e teve a postura correta, e saiba que o Deus fiel vai cumprir a palavra, e você verá o fruto do seu penoso trabalho. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Aleluia! Portanto, eu te digo, quando esse decreto foi assinado e começaram os soldados a andar no arraial, e cada menino que chorava ia entrando nas casas, pegando os meninos e jogando, matando, pegando e jogando no Nilo, a maioria das mulheres, preste muita atenção que isso é muito sério. Isso quer dizer que tem muita mulher passiva que está e acaba sendo sucumbida, sendo vencida pelo sistema. Deus não te chamou para andar conforme o sistema. Deus te chamou para andar na luz do Evangelho dele. A sua bússola é a palavra de Deus. É do céu que virá o comando, a direção para a sua casa, para a sua vida. E as primeiras começaram a perder seus filhos. E as que perderam começam a chorar, começam a sofrer. E vira para outra e vê que o dela também foi embora. E aí também ela se conforma. Não foi só eu. Esse mal veio sobre todo mundo. Deus não ama a gente. Deus não está nem aí para a gente. Deus não vai nos tirar dessa situação. Todo mundo está perdendo os filhos. Bem, aí outra já vem disso: comadre, fica na paz. Você só perdeu o mais novo, boba. Os mais velhos estão com você. Olha o que o diabo faz. Você só perdeu um. E uma começa a consolar a outra. E a notícia vai chegando daquelas que não perderam, se preparando para perder. Mas aconteceu o quê? Uma mulher santa casa com um homem da tribo de Levi. Uma tribo, Levi. E essa mulher toma uma decisão. O que deu na cabeça de uma única mulher, diante de milhares de notícias, de todas perdendo os filhos, ela decidir lutar para não perder seu filho, para não entregar seu filho? E diz a Bíblia que ela escondeu de todas as formas possíveis para que o menino não chorasse, para o grito, o choro dele não ser denunciado. Porque olha para mim, porque também agora não são só os soldados que passam ouvindo, procurando se tem alguma criança na casa. Quem perdeu começa também a denunciar. Sabia que é assim?
Você sabia que é assim? Nós não somos chamados para ser profetas do caos, para concordar com o mal, com a desgraça. Nós somos chamados para levantar. E Joquebede decidiu esconder o filho. Eu não sei se o marido era passivo. Eu não sei se ele era omisso, mas tinha uma mulher retada naquela casa. Como toda mãe deveria ser, tem essa essência dentro de cada mãe. Elas precisam ser sacudidas. E o Espírito de Deus moveu o coração daquela mulher. E ela decidiu fazer o que ninguém fez. Então diga comigo: mulheres que constroem o futuro, que geram o futuro, que preparam seus filhos para o futuro, para a vitória, não se acovardam diante das lutas, não são levadas pela maioria, porque o problema está acontecendo em toda a casa. Elas não concordam, e elas têm princípios, e elas creem naquele que tem a última palavra. Ah, que essa palavra mexa com você. Mas uma mulher decidiu ser ousada, ir contra. Aqui não fala se o marido apoiou, se não apoiou, mas o que é certo ela decidiu fazer. O que é certo, decida fazer, porque você, mulher, vê o que o seu marido não vê. Você tem uma graça da parte de Deus que você vê muito mais, você enxerga muito mais longe, você tem um entendimento e uma revelação que o homem não tem. Perguntar rasgado. Pode falar, deixa os homens ficar de cara vermelha. Na sua casa, quem mais ora? É a mulher ou homem? Tem mulher que ora aqui? Levanta a mão. Ora mesmo, para valer. Ok. Mais comprometida na igreja é quem? Eu sou profeta, eu tenho que profetizar. Que Deus vai levantar uma geração de homens tão obedientes, que amam tanto o Senhor, homens que têm força, e eles passarão noites inteiras na presença de Deus, quebrantados, orando, jejuando, batalhando, guerreando, marchando, andando pela cidade, estendendo a mão, abençoando, fazendo atos proféticos, chamando a sua casa, trazendo o seu povo, esse tempo, e vai começar aqui esse ministério. E ela demonstrou grande coragem, porque ela resolveu encarar tudo aquilo. E quando o menino faz 3 meses, não tem mais jeito de esconder, é claro que ela estava orando e buscando direção a Deus, pedindo sabedoria. Senhor, me dá uma estratégia, o que eu faço, como é que eu faço? Ela estava focada. Olha para mim, quem está focado encontra soluções, e quem além de estar focado, está também focado no trono da graça, recebe revelação, recebe direção, recebe ensino, recebe revelação do que deve ser feito. E ela faz o que ninguém nunca fez. Eu quero dizer que você vai fazer o que ninguém nunca fez. Olha para mim, receba essa palavra. Homens vão receber unção de criatividade, graça, habilidade. Mulheres vão receber coragem, força, unção, determinação, resiliência. Gente que não desiste. Aleluia! Criatividade. Hoje eu tenho inúmeras histórias para contar acerca da mãe que eu tenho, que continua forte aos 81 anos de idade. A grande influência na nossa casa foi a nossa mãe. TDAH, assim como eu. Mas lembre-se que TDAH são realizadores, são fazedores, eles fazem, eles conquistam e alcançam. Meu pai era muito diferente. Às vezes fica assim: oh meu Deus, por que o Senhor não me deu um pouco da graça que estava sobre meu pai, que era manso? Porque
às vezes eu acabo tendo problemas por causa do TDAH. Não, isso é um problema, eu nasci com isso, ok? E aí às vezes eu sou intempestivo, às vezes eu fico bravo, fico nervoso, falo que não devia falar e tal, mas não é desculpa. Amém? Por isso eu sempre peço pelo fruto do Espírito, paz, domínio próprio, amém? Mansidão. E quem me conhece sabe o quanto Deus já fez. Você pode dar um glória a Deus? Sim. Mas meu pai tinha uma coisa, muito trabalhador, nunca vi tão trabalhador, tão determinado daquele jeito. Manso, mas firme. E a minha mãe, como é TDAH, então ela partia na frente dele para fazer, ele puxava ela. E você não precisa dar soco, você não precisa fazer confusão, gritar, xingar. Você só tem que ser firme, o homem firme, sério, macho, que toma decisões na sua casa. Ouve a mulher? Ouve a mulher. E muitas vezes a mulher é quem tem a palavra de sabedoria, amém? Primeiro eu quero chamar ao altar as Joquebedes, essas mulheres valentes, fortes, determinadas, cheias de Deus, que não se entregam. Aqui tem muita mulher para dar testemunho de que Deus salvou sua casa, Deus mudou o seu caminho dos seus filhos, o coração dos filhos, Deus salvou seu marido por causa da sua vida. Oh! Cadê as Joquebedes? Venham ao altar. Meu Pai, eu estou estendendo a mão sobre mulheres valentes, mulheres com a mesma graça que estava em Joquebede, mulheres com a mesma graça que estava em Sara, em Ruth, em Débora, em Ana, em Maria. Oh Deus poderoso, a mesma graça que estava em Raquel, em Abigail. Declaramos em nome de Jesus, meu Deus, a tua mão. Declaramos, meu Deus, que teu Espírito traz revelação e entendimento, e não haverá mulheres passivas, e haverão mulheres sábias, mulheres cheias do teu Espírito, mulheres cheias de graça. Todo levante do diabo contra a sua vida e a sua casa, eu declaro por terra, em nome do Senhor Jesus. Mulheres santas, mulheres ousadas, mulheres que guerreiam, mulheres que não abrem mão da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, mulheres curadas, mulheres que recebem milagres. Essa oração não é só para mães, é para as mulheres casadas também. Quem ora em língua, começa a orar em línguas. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Receba, 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 receba. Mais de Deus, o Espírito de Deus está aqui. Receba renovo, receba unção, receba graça, receba poder, receba ousadia, receba batismo do Espírito Santo. Pega a sua voz, toca uma nas outras aí, toca na outra aí, ora, abençoa a vida dela, toca na vida dela. Mulheres, comecem a tocar na vida uma das outras aí. Vão transmitindo poder, recebendo unção. Receba, receba, receba unção, receba graça, receba ousadia, receba dons do Espírito Santo. Mulheres, repitam comigo, ergue as suas duas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, conforme a autoridade espiritual que recebi do Senhor, eu declaro toda obra maligna, Satanás e seus demônios, fora da minha casa, fora da minha família, fora do meu casamento, fora da vida dos meus filhos. Me treina, me equipa, me prepara, põe fogo nos meus pés,
fogo nas minhas mãos, fogo nos meus olhos, fogo na minha boca.